Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo! O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1, dos Espíritos, Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos. 101. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões, que são suas consequências. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Entre alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Alguns não fazem o bem nem o mal, mas apenas pelo fato de não fazerem o bem, já demonstram sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de o fazer. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Eles podem nos dar apenas noções falsas e incompletas. Mas o observador atento encontra, muitas vezes, em suas comunicações imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e isso é, para eles, um tormento incessante, porque sentem todas as agonias que originam a inveja e o ciúme. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão é, muitas vezes, mais dolorosa do que a realidade. Sofrem verdadeiramente pelos males que suportaram em vida e pelos que fizeram os outros sofrer. E como sofrem por longo tempo, acreditam que irão sofrer para sempre. A providência, para puni-los, permite que assim pensem. Pode-se dividi-los em 5 classes principais. 102. 10ª classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos falsos, provocam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Eles se ligam às pessoas de caráter mais fraco, que cedem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poder retardar o seu adiantamento e fazê-las fracassar nas provas por que passam. Nas manifestações, esses espíritos são reconhecidos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões, entre os espíritos como entre os homens.
é sempre um indício de inferioridade moral ou intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se tentam enganar ao falar de uma maneira sensata, não podem sustentar este papel por muito tempo e acabam sempre por denunciar a sua origem. Alguns povos fizeram desses espíritos divindades malfazejas. Outros os designaram sob o nome de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando estão encarnados, são inclinados a todos os vícios que geram as paixões vergonhosas e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a mentira, a hipocrisia, a cobiça e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, e muitas vezes sem motivos e por ódio ao bem. Escolhem quase sempre suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a posição da sociedade a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra da baixeza e da desonra. 103. Nona classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes, zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocupar com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentar e induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que se utilizam deles muitas vezes, como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a linguagem é algumas vezes espirituosa e engraçada, mas quase sempre sem profundidade. Compreendem os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais para se divertir conosco do que por maldade. 104. Oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que sabem na realidade, tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista. Sua linguagem tem uma característica séria, que pode induzir ao erro e ocasionar engano sobre suas capacidades e seus conhecimentos. Mas isso é apenas um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que se conservam da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, no meio dos quais sobressai a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se libertar. 105. Sétima classe. Espíritos neutros. Não são bastante bons para fazer o bem, nem suficientemente maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro, e não se elevam acima da condição comum da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. Eles se prendem às coisas deste mundo e lamentam a perda das alegrias grosseiras que nele deixaram. 106. Sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam
propriamente falando, uma classe distinta quanto às qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Parecem estar ainda, mais do que outros, ligados à matéria e ser os agentes principais das variações e transformações das forças e elementos da natureza no globo, seja ao atuarem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se originam de uma causa imprevista e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir estes fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam, geralmente, como atribuições dos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que as da inteligência. Quando julgam que essas manifestações são úteis, servem-se dos espíritos dessa classe como seus auxiliares.